Uhum. Então, advogado, ponto de equilíbrio. Como é que podemos então gerir essa situação ou estas situações? Eh, as instituições, os órgãos de Estado dão-se a liberdade de permitir os polícias usarem a injustiça, praticarem injustiça e não serem injustiçados, não é? Não serem, melhor dizer, disciplinados ou punidos. Onde é que podemos encontrar o ponto de equilíbrio? Os cidadãos, muitos deles, diz Gama, que é preciso também observar a sociologia de cada indivíduo. Vamos falar destes cidadãos, não é? De pouca instrução, que vivem em ambientes culturais, digamos, não de boa orientação e que chegam a dar-se a liberdade de exprimirem, usarem o máximo da sua consciência, usando mesmo expressões pejorativas. E o Estado, que não consegue também ajudar a própria sociedade a se modelar. Onde é que podemos encontrar ponto de equilíbrio, advogado? Pronto, tem um processo em curso e pendente em relação a esta questão da responsabilidade extracontratual do Estado, em que alguns ativistas, insatisfeitos com a atuação policial em 2022, intentaram uma ação para responsabilizar o Estado e o processo está em curso. Infelizmente, por razões éticas, não posso mais abordar relativamente a isso, mas só para dizer que há um exercício neste sentido. Portanto, já há uma consciência também daqueles que são ativistas, daqueles que são defensores dos direitos humanos, em responsabilizarem o Estado pelas suas ações ou omissões no exercício das suas atividades. Pronto, esse é um exercício que está a ser efetivamente já ensaiado na teoria da UNITA, em as instituições. Obviamente que isso já está a ocorrer. É um bom exemplo. Gostaríamos que efetivamente outros indivíduos que se sentissem lesados sobre a conduta de determinados órgãos e agentes da administração pública, dos administradores públicos, agentes do Estado, etc., etc., pudessem também ensaiar esse mecanismo. Agora, há outra situação da pergunta que tinha feito ao GAM em relação ao mando para que Uhum. efetivamente as pessoas que depois cometam um crime. Não basta necessariamente existir uma voz ou alguém a fazer apologia às pessoas a irem cometer determinados crimes ou a irem contra as instituições. Nós chamamos nexo de casualidade. Tem que haver, tem que existir um facto e este facto tem que estar ligado, necessariamente ligado ao resultado. Tem que dizer que na circunstância A, as palavras proferidas pelo cidadão A repercutiram e tiveram como resultados B por conta disso. Que as pessoas que ouviram ficaram sensibilizadas, fizeram um estudo sobre o que ouviram e daí partiram então para a execução e materialização do crime. Não basta necessariamente alguém falar. Tem este requisito, os elementos constitutivos do crime devem estar preenchidos, como dissemos há instantes, é um casamento. O Uhum. facto e as provas. Os Uhum. factos e as provas devem estar, devem realizar o matrimônio. Ponto. O matrimônio, portanto. A química, tem que haver química entre o facto e a materialização. Exatamente. E Ok. depois tem que olhar pela personalidade da pessoa, em que circunstâncias os fatos ocorreram, como é que essa pessoa estava. É uma pessoa que pode ser responsabilizada criminalmente ou não, ou nas circunstâncias em que se encontrava uma exclusão da responsabilidade criminal. Portanto, são vários, por isso é que a instrução é processo, e o processo são sequências de atos. Hum. Este é um aspecto. Agora, e o Gama falou também aqui um aspecto interessante, que é já uma escola, que é da privação da liberdade por largo tempo. E depois a pessoa é posta em liberdade. Hum.
este também é um dos grandes, problemas, problemas que nós temos. porque, exatamente, porque a privação da liberdade é sempre nas condições e nos termos que a Constituição determina, nos termos da lei, incluem os requisitos, e estes requisitos devem estar associados aos fatos e às provas. O que ocorre não é isso, basta que alguém fale mal do governo, ou do Estado, ou do MPLA, ou do Presidente da República, ou seja lá de quem for, não é anti-MPLA, pronto, é suficiente para pegar nas palavras dele, juntar algumas coisitas e privar a liberdade. Nós temos um juiz, que é o juiz de garantias, que é, nos termos da lei, aquela autoridade que aplica medidas privativas da liberdade. No caso, a prisão preventiva e a prisão domiciliária. Mas já o juiz de garantias vai ter a promoção do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público vai privar a liberdade, ou a Polícia Nacional vai privar a liberdade de alguém, vão trazer os elementos ao Ministério Público. O Ministério Público vai promover a privação da liberdade. E nós teríamos, então, o juiz de garantias a ser esse equilíbrio que o Mendes se referiu há pouco tempo. Devia ser esse equilíbrio entre o Ministério Público, a defesa e o arguido. O que eles estão a trazer no processo para privar a liberdade fundamenta-se ou não. Infelizmente, naquela fase embrionária, e sobretudo ligadas às pessoas a anti-regime, o caminho tem se dado de privação da liberdade. Só para dar também outro exemplo, já temos também situações em que ao arguido foi aplicada uma medida de prisão preventiva. A prisão preventiva é alterada para a prisão domiciliária. A Polícia Nacional não tem condições para realizar a prisão domiciliária e o juiz vai repristinar o despacho. Está a ver? Quer dizer, para repristinar o despacho. Sim, o arguido é culpado porque a Polícia Nacional não tem condições de fiscalizar o cumprimento da prisão domiciliária. A polícia informou, doutor, não temos efetivos suficientes. Não tem efetivos, então, em vez de domiciliar, a volta só para a prisão preventiva. Em que escândalo chegamos? Isto é complicado. Depois teve-se recorrer para alterar essa medida. Agora você, na consciência, pensa, mas um juiz médio podia imputar essa responsabilidade da falta de efetivos ao arguido? Não. O caminho exato seria soltá-lo, porque ele não é culpado, porque a polícia não tem efetivos para fiscalizar a prisão domiciliária, porque não temos a questão das pulseiras eletrônicas e, portanto, estamos nessa situação. Ok.